São 9h53, nós saímos do Rio de Janeiro e vamos a Brasília agora para ouvir no Liberdade de Opinião o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, pedi desculpas para o Sidney pelo atraso, peço para você também. Essa hora a gente já devia estar encerrando o quadro, mas nós fizemos uma longa entrevista com o ministro Onyx Lorenzoni. Sei que você acompanhou um trecho ou toda a entrevista, por isso estamos deslocados hoje no tempo e no espaço aqui. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Colombo. Olha, o atraso completamente justificável, né? Foram bons momentos de antecipação dos debates da CPI. Eu acho que vocês conseguiram o objetivo dessa entrevista, que é saber que assuntos vão ser tratados na CPI e que perguntas vão ser feitas. Vocês conseguiram dar uma antecipação assim, muito especial, muito profunda até, embora com uma amplitude de assuntos. Então, Alexandre, eu vou aproveitar o seu gancho e vou subverter a ordem que a nossa produção estabeleceu aqui e vou começar o Liberdade de Opinião com o Alexandre falando exatamente sobre a CPI que está sendo instalada no Senado, né? Queria que você nos dissesse, Alexandre, os ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram a decisão ontem, 10-1, confirmaram a decisão monocrática do ministro Barroso para instalar a CPI da Covid para investigar ações do governo federal, governos estaduais, governos locais, municipais também, no combate à pandemia da Covid. Decisão do plenário, que dispensou manifestação da maioria dos ministros. Os blocos partidários já indicaram os seus representantes para esta CPI e, pelo que você conseguiu ouvir do ministro Onyx, a partir da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, como é que você acha que essa CPI vai, com a formação dela já conhecida agora, né, Alexandre? Como é que você acha que essa CPI vai se desenhar? Que caminho ela deve percorrer? Embora seja muito difícil, você que está em Brasília há tanto tempo sabe que é difícil projetar o trabalho de uma CPI, né? Mas que trilho você vê para ela? Olha, eu acho que vai ser uma CPI política, mais política e menos técnica, né? Vai se bater na tecla da responsabilidade do presidente e a resposta vai ser bater na tecla da responsabilidade de governadores e prefeitos. Agora, tem uns detalhes aí sobre CPI, né? Bom, uma que as pessoas estão simplesmente aplicando carimbos em cada um dos 11 escolhidos, né? Esse é governista, esse é oposicionista, esse é independente, né? Quando a gente não sabe para que lado o sujeito vai, a gente põe independente. Eu acho que está 5-5. Se as decisões serão políticas e não técnicas, a gente pode dizer que está 5-5. Está mais ou menos um Supremo equilibrado aí, vai ter um voto de Minerva, né? Mas há algumas questões aí que a gente fica perguntando, né? Por exemplo, vão investigar, não sei se vão investigar exatamente os governadores ou vão atrás das verbas federais que vão para os governadores. E se for uma verba para Alagoas? Né? Provavelmente o relator da CPI vai ser o pai do governador de Alagoas. Né? Tem os titulares e tem os suplentes. Né? Digamos que vá também um exame, uma investigação sobre uma verba que vá para o governador do Pará. O pai dele está lá na CPI como suplente, pode estar como titular momentaneamente. O que vai acontecer com isso? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, como é que é? E a ordem de CPI? Né? Tem uma CPI prontinha, de março do ano passado, a CPI das ONGs da Amazônia. Né? ONGs da Amazônia a gente sabe que são milhares, né? Está cheio de ONG estrangeira lá. Do senador Plínio Valério, que é do PSDB de Manaus. Tudo prontinho, já foi lida em plenário, pronta para começar. Não começou por causa da pandemia. E ele está reclamando para o presidente do Supremo, para o presidente do Senado. Ato falho, né? Porque virou a mesma coisa. Ele está reclamando, o senador Plínio Valério. Peraí, mas a ordem da CPI não está sendo observada, né? São detalhes assim que eu queria falar. Você falou no 10-1, né?
Aí as pessoas, 10-1 a decisão de ontem no Supremo, as pessoas vão de dizer, não, peraí, claro que foi o voto do Nunes Marques. Não, não foi. Foi o voto de Marco Aurélio, que não que ele seja contra a CPI, mas ele é uma firula lá dentro, né? E por ironia, Marco Aurélio foi aquele que, numa liminar monocrática, tentou tirar Renan Calheiros da presidência do Senado, sob a alegação de que ele tinha virado réu e não podia estar na lista de sucessão do presidente da República. E o Senado não deu a mínima e 2 dias depois o Supremo voltou atrás, né? Não foi o que aconteceu agora. Agora aconteceu até o contrário. Eu vi que o voto que foi acompanhado pela maioria, o voto de Barroso, foi um voto assim, Magister Dixit, né? Falei, está falado. Chegou a dizer, olha, o Senado não tem que decidir se vai abrir, nem quando vai abrir. Só tem que decidir a forma, se vai ser presencial, se vai ser por videoconferência, se vai ser um misto. Então, falou e disse. Então, temos aí a pensar sobre o artigo 2º da Constituição, né, que diz que os poderes são independentes e, em consequência, harmônicos, né? O Supremo, além de órgão do Judiciário, a gente tem visto aí pela história que tem sido também um órgão executivo, também um órgão legislativo e também um órgão constituinte, né? São coisas para a gente pensar como cidadãos. Alexandre, nós ouvimos ontem e separamos aqui trechos de falas do ministro Luiz Roberto Barroso e também do presidente Jair Bolsonaro. São falas que nós reproduzimos aqui e foram feitas depois da sessão no Supremo Tribunal Federal. Comissões parlamentares de inquérito não têm apenas o papel de investigar, no sentido de apurar coisas erradas. Elas têm também o papel de fazer diagnósticos dos problemas e apontar soluções. CPIs fazem parte do cenário democrático brasileiro desde o início da vigência da Constituição de 1988. Aliás, desde antes. Me lembro no tempo do regime militar que havia uma limitação de 5. Começava a legislatura, a situação corria e criava logo 5 comissões parlamentares de inquérito. É uma interferência, sim, desse ministro junto ao Senado para me atingir. Agora, repito, a temperatura está subindo, a população está cada vez uma situação mais complicada. Agora, CPI contra a Covid, alguma notícia e desvio da minha parte? Uma que seja, desvio R$1. Nunca. Zero. O autor da proposta da CPI, Randolfo Rodrigues, apurar as omissões do presidente, fazer palanque. Tá? Eu não vou interferir, nem posso, né? Nem iria no Senado Federal. Alexandre, queria que você falasse para a gente que avaliação você faz tanto do que disse o ministro Barroso quanto o presidente Bolsonaro. Pois é, ele deu um recado para o Supremo, né? Eu não vou interferir no Senado, nem posso. Um poder não pode interferir no outro. O ministro Barroso disse aqui que não se está abrindo uma exceção, faz parte do jogo democrático. Bom, a exceção é mandar no Legislativo, né? Mandar abrir uma CPI no Senado. Isso, sem dúvida, é uma exceção, né? O Supremo não faz CPI, embora tenha feito uma já, sem Ministério Público, sem o que manda o artigo 127, nesse famoso inquérito aí de 2019, que se arrasta até hoje, ainda foi prorrogado, pediu-se prorrogação por mais de 90 dias, o relator é o Alexandre de Moraes, e quem mandou foi o então presidente ministro Toffoli, né? Foi uma espécie de CPI, de República do Galeão revigorada, e agora, bom, enfim, o Supremo não cria CPI. Quem cria CPI é o Poder Legislativo, é o que está na Constituição, nem faz leis, né? Nem faz mudanças na Constituição. Quem faz isso são 3/5
da Câmara, 3/5 do Senado em 2 votações. Eu estou achando tudo muito estranho, são tempos muito estranhos. Ministros do TCU, o Tribunal de Contas da União, indicam possíveis omissões do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enquanto, claro, ele esteve à frente do Ministério, e sinalizam a possibilidade de puni-lo caso sejam confirmadas essas atitudes danosas do ministro no trabalho de combate à pandemia. O relator da ação é o ministro Benjamin Zimler. Ele disse que o Ministério da Saúde não assumiu a liderança do combate à Covid e que a gestão do ministro Pazuello alterou o plano de contingência na pandemia, com a finalidade de retirar responsabilidades do governo federal sobre o gerenciamento de estoques de medicamentos, insumos e testes. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre essas suspeitas levantadas pelo ministro do TCU contra o ex-ministro Pazuello e se você acredita que ele vai ser foco, se não principal, um dos da CPI que começará no Congresso. Bom, é uma forma de achar em quem bater, né? Em primeiro lugar, o ministro Benjamin Zimler é um homem acima de qualquer suspeita. Ele não é um egresso da Câmara, do Senado, que não conseguiu se reeleger. Não. Ele fez carreira dentro do Supremo, do TCU. Ele está lá por mérito próprio, mais de um concurso, inclusive concurso de ministro substituto. Então, ele tem um excelente desempenho, já foi presidente. Então, isso dá credibilidade ao relatório dele. Em suma, diz que a pasta evitou assumir a liderança no combate à Covid. Apenas para a gente discutir assim numa dialética, né? E se fosse o contrário? Se a pasta assumisse a liderança, não seria acusada de um autoritarismo que tirou a autoridade daqueles que deveriam ter a verdadeira autoridade, porque estão mais próximos? Foi assim que o Supremo decidiu em abril do ano passado, que são governadores e prefeitos que estão sentindo o problema. Aliás, prefeitos têm reclamado de governadores dizendo, olha, eu estou sentindo o problema mais de perto aqui, a minha periferia está passando fome, haja vista Aparecida, por exemplo. Então, bom, mas o Supremo chegou a essa conclusão, exatamente com esses dados aí de alteração para se livrar de responsabilidades, e vai ser um dos temas a ser tratado na CPI da Covid, que qualquer coisa que surja é subsídio, né, para as discussões na CPI. Alexandre, a nossa analista de economia, Raquel Landim, conseguiu com exclusividade uma carta que o presidente Jair Bolsonaro mandou ao presidente americano Joe Biden. Carta em que o presidente americano, ou melhor, o presidente Jair Bolsonaro trata sobre questões ambientais, em especial desmatamento ilegal. Nós separamos alguns dos trechos que consideramos mais importantes do documento. Bolsonaro diz, abre aspas, asseguro o meu engajamento na busca de compromissos e resultados ambiciosos na cúpula de 22 de abril. Queremos reafirmar nesse ato em inequívoco apoio aos esforços empreendidos por Vossa Excelência, o nosso compromisso em eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Comprometemo-nos com o objetivo de longo prazo de alcançar a neutralidade climática em 2060, mantendo aberta ainda a possibilidade de ir além e anteciparmos esse prazo para 2050, caso seja possível viabilizar recursos anuais significativos que contribuam nesse sentido. Fecha aspas. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho do tom dessa carta que o presidente Bolsonaro mandou lá para o presidente Biden nos Estados Unidos. Tem até um perfume de subserviência, né? Alguma coisa assim. Mas é o seguinte, o governo brasileiro reconhece que talvez o seu mais sério problema de política externa nesse momento seja a relação com os Estados Unidos, como decorrência do fato de haver uma amizade pessoal entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump.
né? E que isso prejudicaria as relações com o presidente Biden, né? Que é o chefe de Estado de um país que é tradicionalmente aliado do Brasil e vice-versa, né? Então, são relações de amizade até em guerra, né? Nós, nesse momento, está fazendo 76 anos atrás, os brasileiros estavam participando da maior batalha urbana da linha gótica na Península Italiana para romper as linhas alemãs, né? Apoiados por tanques americanos, né? Bom, só para constar como são ligados. E houve um afastamento, e agora, com a saída do ministro Araújo, é a oportunidade de dar uma sinalização com o novo chanceler França, né, que certamente foi quem participou da feitura dessa carta para o presidente Biden. Nós não temos nada a esconder a esse respeito, aliás, temos que nos orgulhar e dar lições para os americanos. Nós temos mais reservas indígenas que o solo de agricultura que alimenta 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no planeta Terra, né? A nossa agricultura ocupa 8%, 9% do território, as reservas indígenas 12,5%, e temos áreas de proteção ambiental de 60% desse imenso território. E mais, quem tem certas regiões na Amazônia, propriedade, é obrigado a manter 80% e por conta própria de proteção ambiental. Então, o que tem que combater é o bandido, é o grileiro, é o criminoso, que vai lá e vai derrubando, né? E dentro da Amazônia é um senhor trabalho, né? Então, o Brasil está se comprometendo a fazer esse combate, está trabalhando para isso. Só para lembrar, o próprio vice-presidente da República coordena um grupo que está voltado a esse combate. Enfim, 22 de abril, né, nessa reunião do meio ambiente, vai ser uma boa oportunidade para que os dois chefes de Estado se aproximem e, com isso, facilita as relações comerciais, econômicas de um modo geral e também as relações científicas. É isso. Alexandre, ótima quinta. Amanhã nós voltamos a nos encontrar aqui no Liberdade. Até amanhã, Colombo. Obrigado e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.